Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Ganhou, mas não levou. Por muito tempo, essa expressão serviu para ilustrar uma situação bastante conhecida por quem tem processo na Justiça. O direito é reconhecido em sentença, mas não chega ao bolso do trabalhador, esbarrando na complexa fase de execução. Em todo o Brasil, são mais de 3 milhões de ações trabalhistas nessa situação. Hoje vamos saber o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para tentar reverter esse quadro. Está conosco o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Levenhagen. Ministro, é uma honra poder entrevistá-lo acompanhando essa sua vinda para Santa Catarina para fazer a correição aqui no Tribunal Regional do Trabalho catarinense. Bom, de acordo com números divulgados pelo próprio presidente do TST, o ministro João Oreste Dallazen, em audiência realizada recentemente no Senado, de cada 100 processos que tramitam ou que tramitaram em 2011, nessa fase, apenas 24 foram encerrados no ano. Ao todo, então, são mais de 3,2 milhões de processos aguardando solução. Ministro, de onde vem tanta dificuldade? Vanderlei, de início eu me permitiria agradecer a gentileza da recepção que me foi proporcionada pela administração do Tribunal Regional de Santa Catarina, dos desembargadores que me distinguiram com sua honrosa visita de cortesia. Estou me sentindo, diria, quase em casa, pela amistosa convivência com os colegas do tribunal. Essa questão da execução não é algo muito peculiar ao Judiciário do Trabalho. Todo o Judiciário Nacional vive esse grande problema de tornar efetiva a execução das condenações. Dá-se uma ênfase especial ao Judiciário do Trabalho em razão do caráter alimentar dos direitos trabalhistas. Mas nós já temos, de início, um anteprojeto encaminhado ao Congresso Nacional que visa agilizar a execução trabalhista, ultrapassar alguns entraves próprios da década de 40, quando surgiu a consolidação das leis do trabalho. Mas é bom que se diga que, embora vetusta, a consolidação das leis do trabalho, inclusive na fase de execução, se mostrou muito mais vanguardeira do que o próprio Código de Processo Civil, certo, que em muitos aspectos veio a reboque das inovações de 1940. Ocorre que nós também tentamos apresentar anteprojetos que tornassem mais célere e efetiva a execução trabalhista. Mas os anteprojetos relacionados ao processo civil, não se sabe bem a razão, têm certa prioridade no Congresso Nacional. A nossa expectativa é que esse anteprojeto encaminhado tenha uma rápida tramitação e possamos, então, tornar mais efetiva a execução dos processos trabalhistas, exatamente por envolver essa verba angustiante de natureza alimentar. Mas outro fator responsável por esse índice muito baixo de satisfação, ou seja, de o credor receber o que lhe é devido, deve-se também a um fenômeno que passei a perceber desde que assumi a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E isso também não é nada específico ao Judiciário do Trabalho. Também se verifica na Justiça Estadual, na Justiça Federal, e posso falar de cadeira porque antes de ingressar na Magistratura do Trabalho, ocupei o cargo de promotor de justiça, juiz de direito em Minas Gerais, e desde que assumi a Corregedoria Geral, detectei algo que me causou uma certa surpresa, um alinhamento talvez involuntário dos nossos magistrados. Há uma falsa concepção de que a jurisdição termina, se encerra com a prolação da sentença. E, ao contrário, a jurisdição se irradia para o próprio processo de execução. Engana-se o juiz imaginando que, ao prolatar a sentença, ele encerra a prestação jurisdicional. Ele apenas dá início a uma nova prestação jurisdicional de extrema importância, sobretudo nessa área sensível do direito do trabalho. E esse alinhamento dos nossos colegas, talvez por causa das inovações tecnológicas do Bacenju, do Infojud, os tem distanciado da execução. Mas é imprescindível para que a execução seja exitosa que o magistrado se faça presente na sua condução. Muito bem, conforme se percebe das atas de correições realizadas até o momento, e a que foi feita em Santa Catarina foi a 18ª, o senhor tem
enfatizado que o magistrado deve assumir o controle pessoal da execução. O senhor já tocou no assunto, mas eu queria fazer uma pergunta mais direta. O senhor defende, então, que a função jurisdicional executiva não é delegável? Nenhuma função jurisdicional é delegável. Há um princípio constitucional da indelegabilidade da atividade jurisdicional. Certo. O que se pode ter, e se há de ter, diante do volume sempre crescente de demandas, quer na área do direito do trabalho ou na área da justiça estadual, é a colaboração de auxiliares capacitados. Mas não se pode delegar de todo essa atividade jurisdicional. E quando eu falo do alinhamento, eu quero dizer da necessidade da presença do magistrado. E lhe dou um exemplo muito significativo ao tempo em que exercer a judicatura de primeiro grau. Eu era juiz da então Junta de Conciliação e Julgamento de Taubaté, no Vale do Paraíba. E iniciei como substituto, ao final fui promovido para Guarulhos e perguntei e voltei para Taubaté. E, curiosamente, indaguei do diretor que o número de processos em execução era pequeno, coisa de 300 processos, quando, na fase de conhecimento, o movimento processual chegava a 4.500, 4.700 processos. Indaguei da razão daquele número pouco expressivo de processos na fase de execução. E o diretor, então, me fez a gentileza de me levar na garagem onde funcionava, da casa onde funcionava a junta de conciliação, que na época funcionávamos quase todas em casas, e era uma garagem oval, e ele abriu as duas portas e eu me deparei lá com 4.000 ou 3.000 processos na fase de execução. O que eu fiz? Mandei que ele separasse um lote de 100 processos por semana, levava todos esses processos para casa no final de semana, lia cada um deles para saber o que era aproveitável e não era aproveitável, e introduzia a sistemática que está no artigo 599, 600, 601, de convidar o devedor recalcitrante a comparecer na presença do magistrado. Certo. E caso ele se recusasse, determinava o seu comparecimento coercitivo. E ali tinha a oportunidade de ele, devedor recalcitrante, na presença do magistrado, dar uma explicação do porquê ele não tinha feito o resgate daquele débito. Não raras vezes, o devedor, quando chamado e na presença do magistrado muda-se a situação, ele dizia surpreso: mas doutor, eu não fui procurado mais. Eu falei: pois é, mas o senhor tem aqui esse débito, e se não o resgatar, ele vai num crescendo e depois se torna impagável. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pedir atualização e, independente de consulta ao exequente, eu vou lhe parcelar em 3 vezes. Está bem, está bem, está ótimo. E assim sucessivamente. Toda segunda-feira eu selecionava os processos, determinava a intimação dos devedores por oficial de justiça e na sexta-feira os recebia, sempre com muito respeito e consideração, e consegui um êxito enorme. Custou-me muito, custou-me demasiadamente. Mas o juiz está exatamente para isso, ele tem noção dos seus deveres. A minha atividade jurisdicional não se extingue com a aprovação da sentença. Ela se irradia para que aquilo que eu condenei realmente se efetive. E deu certo. Eliminei gradualmente, progressivamente e substantivamente esse acervo da execução e com uma grande satisfação de ver contemplado inúmeros exequentes que já não imaginavam poder receber nada do Judiciário do Trabalho. Está aí um bom exemplo. Mas, ministro, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos em seguida. Só um minuto.